Teatrês orgulhosamente apresenta a sua radionovela Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade. Episódio 10. No episódio anterior, vimos que Eurípides Barçanufo cumpre suas missões de educador e apóstolo da caridade, oferecendo ajuda espiritual, material e médica a todos que necessitavam. Vimos também Eurípides encerrar sua carreira política como vereador e a preocupação de Dona Meca com a perseguição que seu filho sofria por parte da Igreja Católica. Que cara é essa, mulher? Está preocupada? Mojico, estava aqui pensando. Apesar da dedicação aos pobres e aos serviços voltados para o bem, Eurípides não é compreendido por pessoas ligadas à igreja e acaba sendo perseguido. Não fica assim, meu amor. Em contrapartida, ele também é objeto de brilhantes defesas e carinhosas manifestações. Isso é verdade, mas ele fica preocupado e triste com essas situações. Temo que ele ainda possa sofrer por causa daqueles que o perseguem. Vamos ter fé, minha querida Meca. 1910, ano em que Eurípides Barçanufo completa 30 anos de idade. Nessas 3 décadas, ele desempenhou diversas atividades, atuando como jornalista, vereador, professor, secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo e, claro, dedicou-se à caridade e à fraternidade, atendendo na farmácia de homeopatia e no centro espírita. Eurípides ainda encontrava tempo para ajudar no balcão e fazer toda a contabilidade das 2 casas comerciais do seu Mojico, que é o seu único trabalho remunerado. E com o dinheiro ganho, ele mantém as suas obras assistenciais. Como dizem seus pais... Meu querido Mojico, Eurípides parece uma estrela que veio iluminar a todos nós. Ele é um verdadeiro príncipe da paz, uai. Enquanto isso, no plano espiritual... Puxa, Luísa, Sacramento no futuro será lembrada pela presença de Eurípides Barçanufo, que por sua vez será lembrado por suas características de altruísmo, solidariedade e desprendimento. Um exemplo a ser seguido. Sim, mas nosso irmão ainda enfrentará muitas batalhas. Nesses últimos 3 anos, o movimento espírita ganhou mais adeptos na região do Triângulo Mineiro, e tudo graças ao trabalho incansável de Eurípides. E isso incomoda o clero e outros segmentos da sociedade. Sem dúvida, é no momento de dificuldade que a nossa fé é colocada à prova. O que vai acontecer, benfeitora Luísa? Vamos ver para saber, Efigênia. No plano terreno, chegamos ao ano de 1913 e a primeira batalha de Eurípides é com o padre Feliciano Iaghi, diretor de um importante colégio de Campinas. Seu Mojico chega à sua casa aflito. Mojico já chegou, mas o que foi, homem? Está inquieto? Sim, estou preocupado. Por quê? O que houve, homem de Deus? Os religiosos aqui da cidade chamaram um padre chamado Iaghi. E o que tem isso de mais? É que estão comentando que ele foi chamado para desmascarar o Eurípides e acabar com o colégio Allan Kardec. Demorou, mas infelizmente está acontecendo. Sabíamos que a igreja não aceitaria a doutrina espírita e que iriam nos atacar. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Eu também fui contra e hoje vejo que estava errado. O espiritismo só visa fazer o bem e ajudar as pessoas. Tanto é que me tornei espírita também. Quem diria? Saiba que isso me deixa muito feliz. Se até um cabeça dura como eu percebeu o valor da doutrina espírita, os católicos também vão. Não é que eu esteja achando que eles vão se tornar espíritas, mas acredito que compreenderão e nos respeitarão. Que assim seja, Mojico. E Eurípides, o que acha disso? Não falei com ele sobre. Agora, esse tal de Padre Iaghi vai rezar uma missa hoje lá na Igreja Matriz. Estão todos muito curiosos para saber o que é que ele vai falar.
Você vai à missa para saber do que se trata? Não, acho melhor ficar aqui no meu canto. Se me virem lá, podem achar que é provocação. E depois as notícias correm rapidinho. Acabando lá, tenha certeza que alguém virá até aqui para nos contar tudinho aí. Tem razão, Mojico. Eurípides, por conseguir desdobrar-se com muita facilidade, foi em espírito até a igreja matriz ouvir a pregação do padre Iag. O Espiritismo é a doutrina do demônio e os seus adeptos são loucos, passíveis das penas eternas. São verdadeiros adeptos do diabo. Eu vim de Campinas para desafiar o senhor Eurípides Barçanufo a um debate público. Mas quando será isso, padre? Em breve todos ficarão sabendo. É só eu conseguir me encontrar com o tal Eurípides, que com certeza deve estar fugindo de mim. Conheço bem o professor Eurípides. Ah, me desculpe, seu padre. Ele não vai fugir de uma boa prosa. Prosa? Prosa. Te digo que não haverá prosa. O que irá acontecer é a desmoralização desse divulgador das coisas do demônio, que está levando essa cidade para longe de Deus. Não pode ser. Não será? É o diabo, é isso. Será que ele não pode ser? Não. Silêncio! Respeitem a casa de Deus. Assim é bem melhor. Aposto que esse comportamento inadequado é fruto da presença desse Eurípides e de sua religião maligna. Conto com a presença de todos os fiéis aqui presentes para assistirem ao debate e, por consequência, a derrocada dessa doutrina ateia e de seus demoníacos seguidores. Que Deus esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vão em paz e que Deus os acompanhe. Amém. Ao final da missa, Padre Iag vai para a sacristia triunfante, certo de que a guerra estava ganha. Enquanto isso, vários amigos de Eurípides foram até ele para contar sobre o acontecido na igreja. Eurípides não revela que já sabia de tudo, apenas ouve os relatos e responde com tranquilidade. O nosso irmão pregador se exaltou e devo admitir que passou dos limites. Eurípides continua sua conversa com os amigos e, após terminá-la, volta para casa. Até que enfim você chegou. E então, meu filho, o que o padre disse? Bênção, pai, bênção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Mas agora vamos, fale. Nada demais. Ele apenas quer acabar comigo e desmerecer a doutrina. E você fala isso com essa calma? Não é questão de calma, é questão de fé. O que você vai fazer, filho? Manifestar-me? Hoje na igreja ele insultou a doutrina espírita e vou respondê-lo, mas da forma correta. Como assim? O padre Iag quer debater sobre a doutrina comigo e nada melhor do que a própria palavra do Senhor para combatê-lo. Afinal, é com a inteligência, o conhecimento e a fé que devemos combater aqueles que nos desafiam. É assim que se fala, filho. Então pedi que meus amigos fizessem a gentileza de procurar o padre Feliciano Iag em meu nome. Para quê, meu filho? Para convidá-lo a se encontrar comigo na casa do coronel José Afonso de Almeida para acertarmos dia, local, hora e outros detalhes necessários para que aconteça o nosso debate. E assim aconteceu. Eurípides, Padre Iag, sejam bem-vindos à minha casa. Muito obrigado por nos receber, coronel Almeida. Obrigado. Entendo que seja um momento único para a cidade de Sacramento. Afinal, estou diante de dois homens tementes a Deus, que querem realizar uma interessante conversa. Adoro um bom debate e acho que será salutar para a vida religiosa de nossa cidade. Como desejam realizar tal conversa? Após cada um dar suas sugestões, dentro de um clima que podemos dizer bastante cordial, ficou definido que o coronel Almeida seria o mediador e que o debate seria realizado no dia 28 de outubro de 1913, às 13 horas, no coreto da Praça da Matriz. Como mediador, defino que os oradores façam uso da palavra alternadamente, 30 minutos cada um,
durante um período total de 2 horas. Alisando o cavanhaque, pergunta o coronel. E quanto ao tema central? O tema central? Tema central. De minha parte, provarei que o espiritismo é puro ateísmo e que os fenômenos espíritas ocorrem apenas por intervenção diabólica. Provarei também que não se trata de religião nem de ciência, como vem sendo apregoado pelos tais espíritas. E o senhor, professor Eurípides? Eu apenas provarei o contrário do que o nosso caro irmão está dizendo. Muito bem. Com tudo acordado e aceito por ambas as partes, vamos lavrar a ata dessa nossa reunião. Após ser escrita e lida em voz alta, todos os presentes assinaram a ata em questão. Tudo resolvido. Senhores, até o tão esperado dia. Todos se despedem e 1 hora depois não se falava em outro assunto. A notícia sobre a polêmica religiosa espalhou-se pela população local e atravessou as fronteiras de Sacramento. Depois de alguns dias no plano espiritual, Luísa, chegou o tão esperado dia 28 de outubro. Nossa, quantas caravanas espíritas de outras cidades estão chegando a Sacramento? Calcule, Efigênia, que cerca de 2.000 pessoas estejam presentes na Praça da Matriz. Veja, Eurípides e Padre Iag já estão prontos para o debate. de volta ao plano terreno, Coronel Almeida concede inicialmente a palavra ao padre Feliciano Iag, que, sem cumprimentar os presentes, freneticamente declara: Espiritismo é ateísmo. Essa é a pura verdade sobre o movimento que está contaminando os incautos. Deus declara existir o inferno e o espiritismo nega. Logo, ou o espiritismo acha Deus ignorante ou mentiroso. Essa evidência por si só representa a primeira ofensa a Deus praticada pelos espíritas. É preciso insistir porque isso tem que ser desmistificado. Por isso eu repito, o espiritismo é ateísmo. Antes de responder, quero desejar uma boa tarde ao Padre Iag e a todos os presentes. Boa tarde. Primeiramente, peço que elevem seus pensamentos a Deus e oremos. Senhor, peço proteção ao Padre Feliciano Iag e a todos aqueles que não compreendem ainda as verdades divinas, e que possam elas ser esclarecidas no dia de hoje, graças a Deus. O Senhor Padre Iag diz: o Espiritismo é ateísmo, mas o ateísmo nega a Deus. E o Espiritismo afirma, logo, o Espiritismo não é ateísmo. E quanto a esse absurdo de dizer que o inferno não existe? Quanto à questão sobre o inferno, não há afirmações por parte de Cristo de sua existência. E ele nem poderia ter afirmado a existência de um lugar de punição, onde se entra e nunca mais se sai de lá, como compreende a Igreja. Se Deus é amor, perdão, justiça e sabedoria divina, a existência do inferno é a mais formal negação da existência de Deus. Logo, se existe inferno, não existe Deus. Se existe Deus, não existe inferno. O espiritismo não é religião. Amigos, não se deixem enganar por essa fala mansa do senhor Eurípides Barçanufo. Lembre-se que religião é o conhecimento das relações existentes entre o homem e a divindade. Toda religião tem dogmas, princípios, culto interno e externo, e deveres para com Deus e o homem. O espiritismo não os tem, logo não é religião. Espiritismo é religião e é moral, porque proclama a existência de Deus. Em seus princípios nunca nega em nenhum momento os atributos divinos e ensina a todos, sem distinção, a solidariedade, a justiça, o amor e o progresso, e proclama como comportamento vital os conselhos de Jesus. Não faças ao outro o que não desejas que façam a ti, e amai a Deus sobre todas as coisas,
e ao próximo como a ti mesmo. Ora, meus amigos! As palavras desse senhor são bem articuladas, mas entendo que são tanto imprecisas. Não me convencem! Mas o que de fato importa é o que os espíritas dizem. O espiritismo é ciência, e eu afirmo, mentira! Toda ciência tem princípios dos quais se podem tirar deduções lógicas e rigorosas. Ora, o espiritismo não os tem. O que tem a dizer sobre isso, senhor Eurípides Barçanufo? Tenho a dizer que espiritismo é ciência positiva, porque é a ciência do espírito, da natureza íntima do homem, dos seus destinos e fim. É positiva porque tem origem nos fatos, o magnetismo, a hipnose, o sonambulismo de todos os corpos e de todos os seres, e as visões e as aparições de fantasmas dos vivos e dos mortos, a telepatia e todos os múltiplos fenômenos psicológicos que foram observados e comprovados por inúmeros sábios de todos os tempos e lugares. Após ouvir essa explanação, Padre Ag ficou sem palavras e baixou a cabeça. O coronel Almeida deu por encerrado o debate. Eurípides se dirigiu ao Padre Ag e o abraçou num gesto de envolvente fraternidade. Em seguida, Eurípides Barçanufo retira-se e mistura-se com a população. Passado algum tempo, seu Mojico e Eurípides encontram-se e vão para casa conversando. Ao chegarem... Meca! Cadê você? Aqui na cozinha. Até que enfim chegaram. Conte logo, como foi o debate? Ai, pena que eu não pude ir. Benção, mamãe. Deus lhe abençoe, meu filho. Sirvam-se, tem café e pão de queijo fresquinhos. Agora me contem como foi o debate. Foi tudo bem, deu tudo certo. Certo! Foi um confronto memorável, pois todos os argumentos usados pelo Padre Ag, que tinham o objetivo de desmoralizar Eurípides e o espiritismo, caíram por terra. E graças ao raciocínio lúcido do nosso filho. E o Padre Ag, como reagiu? Não reagiu? Ficou em silêncio. Como quem aceitou a derrota e pelo jeito já deve estar voltando para Campinas. Mas você não sabe do melhor, Meca. Conta, homem. Nosso filho foi carregado em triunfo pelas ruas de Sacramento após o debate, uai. Algo que tentei impedir e não consegui, e que me deixou intimamente constrangido. Espiritismo é também humildade, e esses arroubos não dialogam com os princípios da doutrina. Agora me dê licença. Muito obrigado. O café e o pão de queijo estavam deliciosos, mamãe. Eurípides vai para o seu quarto cuidar de seus afazeres, enquanto seu Mojico, eufórico, continua a contar sobre o debate para Dona Meca. No plano espiritual... Luísa, Eurípides versou de uma maneira tão direta e simples que não tinha como não entender suas palavras. Efigênia, nunca se pode esquecer que o espiritismo é fé raciocinata. Logo, nada no espiritismo é empírico. Tudo nele tem uma lógica, por isso que seus adeptos são estimulados a estudar as obras de Kardec. E como Eurípides é um dedicado aluno, não foi difícil para ele contra-argumentar o Padre Ag. Exatamente. E não devemos esquecer que a espiritualidade amiga estava junto dele, inspirando-o. O espiritismo ficou fortalecido após esse debate, e Eurípides também, como emérito educador. Com certeza. De volta ao plano terrestre... Eurípides, após vencer a batalha com o Padre Ag, passa também a escrever brilhantes e bem fundamentados artigos para o Alavanca, um periódico divulgador da doutrina espírita editado em Santa Maria. Seu Mojico, sentado no sofá, está lendo o jornal Lavoura e Comércio de Uberaba, quando Dona Meca passa por ele. Mojico, que cara mais fechada é essa? O que foi?
Imagina, Meca, que um médico chamado João Teixeira Alvarez está rebatendo de forma maldosa as afirmações feitas pelo nosso filho em suas matérias publicadas no Alavanca. Lá vem mais perseguição. Eurípides, que está em seu quarto lendo, ouve a conversa de seus pais e eleva seus pensamentos ao alto. Era dia 18 de janeiro de 1914, e uma sublime inspiração toma conta dele, que se põe a escrever sobre sua visão de Deus. E assim, Eurípides escreve um lindo poema que batizaria com o nome Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus. Nome 1000 vezes santo, que nem Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, na íris multicor, nas auroras polares, no argênteo da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da Será que mais injustiças serão disparadas contra Eurípides? Se forem, como ele reagirá a elas? E como isso impactará na obra assistencial de nosso apóstolo? Saiba isso e muito mais no próximo episódio de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade.
Participaram deste episódio Patrícia Verzinhassi como Meca, Rogério Favoreto como Mojico, Mara Bueno como Efigênia, Tânia Bussambra como Luísa, Felipe Barros como Padre Iagi, Patrícia Riuto como Fiel, Rafael Borges como Eurípides, Paulo Vieira como Coronel José Afonso de Almeida. Narração Elvira Falani, locução Maurício Madruga. Criação Elvira Falani e Rogério Favoreto. Coordenação Elvira Falani e Luci Godoy. Direção Rogério Favoreto. Assistente de direção Patrícia Verzinhassi. Edição e sonoplastia Maurício Madruga. Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, uma radionovela do Grupo de Teatro da Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro, TA3.